Olá, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande recebê-los neste curso, que se trata de um curso voltado efetivamente para o conhecimento das técnicas, das habilidades, das competências relacionadas a como lidar com os conflitos na contemporaneidade e, especialmente, como trabalhar com as técnicas e as habilidades dos mediadores de conflitos, dos negociadores, dos escritórios de advocacia que atuam na perspectiva de uma prática de resolução de disputas voltada para o atendimento efetivo das necessidades do cliente, para as práticas colaborativas, um curso interdisciplinar que vai começar com abordagens voltadas para a questão do conflito, nesse sentido de trazermos vários aportes que podem ser mais profundamente conhecidos e aprofundados, estudados e pesquisados em várias obras, dentre as quais esta de minha autoria. Meu nome é Carlos Eduardo de Vasconcelos, está na 6ª edição e pode ser adquirida diretamente ao Grupo GEM, www.grupogen.com.br. Essa é uma referência que considero interessante para que vocês possam alinhar e aprofundar os temas e responder e obter respostas às questões que nós trazemos aqui nas nossas exposições iniciais. Um outro aspecto importante, então, agora, é nós irmos adiante na compreensão dos temas que vamos efetivamente trabalhar neste curso. Vamos inicialmente, já agora, fazer uma abordagem sobre um desenho sistêmico do conflito. Em seguida, procuraremos aprofundar e rever e revisitar habilidades técnicas de negociação. Depois, habilidades e técnicas referentes à mediação de conflitos, à comunicação, às etapas, à pré-mediação, as suas etapas. Em seguida, vamos também verificar os vários modelos de mediação, como vamos lidar com essa nova habilidade, ou como mediadores, ou como advogados, ou outros coaches, ou apoiadores do processo, colaboradores, portanto, do processo. Vamos trabalhar também com a questão da ética na mediação, questionamentos práticos a respeito do modo como hoje o novo sistema multiportas de acesso à justiça vem acolhendo essas práticas, inclusive com as alterações no novo CPC e outras abordagens voltadas para a prática. Então, essas são as questões que nós vamos trabalhar especificamente durante o curso. Hoje nós vamos verificar o que, de fato, deve ser entendido ou qual é a proposta mais contemporânea a respeito de como compreender e lidar com o conflito. Então, o conflito, ele é inevitável. Esta é uma primeira questão. Inevitável por quê? Porque ele existe aí latente em todas as nossas relações. E ele está aí latente porque nós somos diferentes. Nós entramos em dissenso, nem sempre estamos em consenso. E esse dissenso é a própria condição de construção de consensos. Porque somos diferentes, e porque somos diferentes, porque gozamos de uma certa autonomia no direito de expressar os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, as nossas compreensões nas relações interpessoais, nas relações sociais de um modo geral. Então, foquemos nessa questão. Não temos como evitar o conflito. Quando alguém fala em cultura de paz, necessariamente isso deve pressupor a habilidade de lidar com o conflito, não propriamente a eliminação do conflito. Até porque a própria existência do conflito, nós vamos verificar isso e nos aprofundar mais adiante, a própria existência do conflito é a própria condição, é a condição que nós temos nas nossas relações, no sentido de construirmos novas compreensões. Porque se somos livres, somos diferentes. Temos nossas crenças, nossos desejos,
nossas visões de mundo diferentes. E assim, e nossas situações concretas do cotidiano que geram situações de dissenso. Então, em virtude disso, não temos como fugir dessa realidade. O que nós podemos é desenvolver uma visão sistêmica do conflito, uma compreensão de que, de fato, o conflito é a própria condição da nossa vida e a própria condição da nossa história. Como seres humanos, nós nos desenvolvemos em meio ao conflito. Não que valorizemos o conflito no sentido de fazermos um elogio ao conflito. Não. Mas que saibamos lidar com ele, com o respeito, a consideração e a complexidade que ele nos traz, como grande oportunidade de crescermos, desenvolvermos novos projetos, construirmos novas alternativas e possibilidades. Então, essa é uma primeira abordagem sobre o conflito. Esses estudos têm sido muito aprofundados, muito estudados por vários pensadores, vários teóricos, nós vamos referir mais adiante. Então, a oportunidade da paz é a oportunidade que temos de desenvolver habilidades técnicas para lidar com as diferenças que surgem nas nossas relações. Essa é uma primeira questão a colocar. Vamos verificar o que nós temos mais adiante para comentar. Sabemos que essas diferenças deixam muitas pessoas em perplexidade. Temos dificuldade de lidar efetivamente com as discordâncias. Nós fomos educados, de certo modo, para acolher aqueles que são iguais. E não temos o treinamento numa sociedade hipercomplexa como esta, e não aprendemos a perceber que nossa sociedade hipercomplexa e muito mais horizontalizada do que essas sociedades em que vivemos nos últimos 10 mil anos, que nessa sociedade contemporânea muito mais horizontalizada, de fato, o desafio de construir uma linguagem apropriada a nos relacionarmos com pessoas livres e iguais se tornou um imperativo, digamos assim, da convivência humana pacífica. Então, saber lidar com o diferente não é só um discurso de respeitar o diferente, é também todo o desenvolvimento de uma nova atitude, uma nova postura, uma nova ética da construção de consensos, da construção de políticas e de posturas e dinâmicas de ganha-ganha, em que o objetivo, na realidade, é que todos os interessados sejam beneficiados e que todos os interessados possam, então, construir novos caminhos. Então, este é um ponto que eu achei importante trazer logo de início aqui para a nossa conversa. Mas os níveis de conflito são vários, não é? Em verdade, nós vivemos, como falamos logo no início, nessa ambiência de um conflito latente. É como se houvesse a potencialidade do conflito como uma característica da própria vida. E essa potencialidade do conflito, ela é a nossa realidade permanente, que se torna essa potencialidade, dependendo do modo como vamos lidar com cada situação, algo manifesto, à medida em que o conflito se converte em disputa. Então, quando o conflito se converte em disputa e se torna um conflito manifesto, evidentemente que nós estamos aí diante de uma situação nova. O conflito manifesto, que também não deve ser demonizado, nem sempre nós conseguimos encontrar soluções absolutamente, digamos assim, construídas numa compreensão mútua das diferenças, numa compreensão plenamente pacífica. As nossas diferenças nem sempre são tratadas assim, e há situações dramáticas em que perdemos uma certa condição de controle, até porque, vezes por outra, somos agredidos ou somos ofendidos, e então essa disputa precisa ser bem trabalhada. E então esse momento é aquele em que o Rummel denomina de conflito manifesto, que é uma forma bem interessante de expressar aquilo que ocorre quando esse conflito latente, que faz parte da realidade, digamos assim, desequilibrada e
de certo modo, da realidade tensa da vida em comunidade, em sociedades complexas, esse conflito latente, ele se transformando em conflito manifesto, em verdade, se torna um conflito entre pessoas que já não estão se entendendo e estão expressando claramente sua discordância, e essa discordância pode ser, conforme o modo dessas pessoas lidarem com esse conflito manifesto, pode se tornar em confronto, violência. O terceiro momento desses níveis do conflito é o modo como ele se expressa, o modo como essa dinâmica vai acontecer. É como o processo do conflito se dá, como essa confrontação de forças ocorre, o desdobramento de tudo isso. Portanto, esse conflito teve tal conformação, ou qual conformação, tal desfecho, tal narrativa, tal consequência dramática, ou tal modo de ser superado através de processos construtivos ou não. Então, esses são os níveis do conflito, que isto representa uma compreensão importante sobre a problemática do conflito. E vamos verificar um outro aspecto, que é a espiral do conflito. Né? Também na perspectiva de Rummel, citado no slide anterior, os conflitos, eles podem, dependendo do modo como são trabalhados, eles podem gerar essa situação de espiral, ou seja, um crescimento geométrico e às vezes descontrolado, e que ele vai avançando de um modo tal que se chega a um certo momento que já não se sabe o que deu causa inicialmente a ele, mas é essa dinâmica que precisa ser compreendida. Então, o conflito que foi latente, ele vai se tornando um conflito manifesto. Desse conflito manifesto vem o balanceamento de forças, do confronto de forças, desse processo de lidar com ele. Daí em diante, nós avançamos para o ajuste de interesses, que é a busca de algum tipo de suporte institucional, comunitário, estruturado, que possa nos apoiar na solução, porque não vivemos sós, nós não somos apenas um ou dois, nós somos multidões, somos comunidades, somos sociedades organizadas, e vamos buscar algum apoio, institucional ou não, mas algum apoio estruturado para a administração desse conflito. Ao final, seja uma solução justa ou não, volta-se, de qualquer modo, para o início, que seria o fim também dessa fase de espiral do conflito. Há uma situação de interrupção daquele equilíbrio estabelecido pelo modo como se encontrou uma solução, e volta-se àquela situação de conflito latente, né, em que há um desequilíbrio estrutural, dinâmico, entre as pessoas na sua convivência. Essa é uma questão a ser melhor conversada. Em verdade, o conflito latente, ele, ao se converter em conflito manifesto, ele expressa, de fato, a tendência que está havendo de se perder o controle daquela relação, daquela realidade conflituosa. As pessoas, ao partirem para o confronto, para a disputa, podem também avançar para a violência. E isso aí tem a ver com essa espiral do conflito. E avançando para a violência, esse processo de balanceamento de forças pode ter características dramáticas, como nós temos visto tantas vezes num país como o Brasil, por exemplo, em que nós temos dificuldade, por conta da nossa habilidade muito pouco desenvolvida, de lidar com as diferenças e os desencontros. Rapidamente nós entramos num processo de reatividade, e essa reatividade, baseada em alguns padrões culturais antigos,
ela nos leva a uma confrontação baseada na ideia de quem tem mais poder. Passa a ser um jogo de poder, de ganha-perde, em que você praticamente se sente na obrigação de ser o vencedor, e isso é fatal em sociedades como a nossa, já, de algum modo, tensas por conta de todo esse processo de mutação que nós vivemos, de toda essa inquietação e essa ansiedade ditada pelas mudanças tecnológicas, econômicas, ecológicas, dessas megacidades, dessas megalópolis, dessas concentrações humanas imensas, distanciadas da natureza. Tudo isso, claro, que gera essa ansiedade que precisa ser trabalhada com muita atenção por cada um de nós, porque para sermos bons mediadores, precisamos, antes de tudo, construir em nós uma postura, uma atitude e um estado de espírito voltado para, efetivamente, contribuirmos para a serenidade daqueles que estão se confrontando, para a validação dos sentimentos dos outros, para a capacidade da escuta daquilo que o outro tem a dizer, de perguntas que possam esclarecer ou ensejar o esclarecimento das razões porque o outro está agindo daquela forma, e do aprendizado que nós vamos tendo em nossa empatia, à medida que nos colocamos no lugar do outro, para captarmos, para compreendermos melhor, para desenvolvermos uma compreensão efetivamente próxima daquilo que o outro está tentando trazer, muitas vezes se sentindo do lado certo, se sentindo ameaçado por você, se sentindo vítima do seu comportamento, quando você, no seu ponto de vista, se põe muitas vezes como vítima. Então, aprender a não se auto-vitimizar, aprender a desenvolver essa capacidade de lidar com o conflito é o grande desafio do nosso curso, não só do ponto de vista das relações humanas, assim, no sentido das relações interpessoais mais próximas ou mais distantes, mas também do ponto de vista da profissão daqueles que administram conflitos. Advogados, administradores, psicólogos, pessoas que trabalham com serviço social e outros pensadores, antropólogos, filósofos, teóricos de sistemas e todos aqueles que vêm dando uma contribuição para o desenvolvimento dessas novas habilidades, absolutamente atuais, absolutamente fundamentais, porque hoje já não existe mais um poder superior ditado de cima para baixo, ao qual todos se submetam, ao qual todos se ajustem, se adequem, porque na realidade, hoje, a sociedade já não aceita essa cultura de dominação e na realidade, uma sociedade libertária que se põe em postura de busca de emancipação social e passa pela emancipação feminina, pela emancipação das várias etnias, pela emancipação das relações de gênero, das relações culturais de um modo geral, nesse grande desafio da aldeia global em que nós vivemos. Então, todos os temas específicos voltados para a prática deste nosso curso têm a ver com essa nova realidade, com a contemporaneidade, com a mudança de percepção e de visão que nós precisamos desenvolver no lidar com o conflito. As várias técnicas, os valores que estão por trás de tudo isto serão objeto das nossas discussões. Claro, sempre inspirados nos melhores autores, nos estudos de Harvard, em vários outros segmentos de compreensão desse processo do conflito. Em sociólogos como Durkheim, em pensadores como esses tantos, como William Ury, né, como Roger Fisher,
que são estudiosos efetivos, que vêm desde o século passado, renovando, atualizando e trazendo novos aportes ao desenvolvimento dessas novas habilidades. Então, essa visão sistêmica do conflito baseia-se na ideia de que nós somos interdependentes. Nós construímos, a partir dessa compreensão da interdependência, ou podemos construir, habilidades novas, porque já não existe quem determine de cima para baixo. E nós temos que construir, mais do que nunca, a partir desse consenso, em meio aos dissensos, uma visão não maniqueísta do mundo, mas uma visão sistêmica, a partir da qual vamos avançando. Era isto que eu tinha para trazer nesta primeira abordagem, para que possamos, a partir da próxima aula, já irmos avançando ainda mais na compreensão do conflito e do modo como podemos e devemos lidar com ele institucionalmente na sociedade contemporânea. Muito obrigado, foi um prazer enorme esse novo encontro, porque, em verdade, essa conversa é um desdobramento de tudo aquilo que já começamos no início. E as questões que vocês têm aí a tirar, as dúvidas a tirar, vocês coloquem-se para vocês. E até a próxima aula. Um abraço a todos.